Licita Lovers! Agora vocês têm nome novo, hein? Sejam todos muito bem-vindos. E esse é o nosso episódio de número 08. E hoje nós vamos tratar de um tema complexo, mas extremamente importante, que afeta diretamente a vida nas cidades. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios das contratações públicas no Brasil: obras e serviços de engenharia. O nosso tema hoje é Papo de Edificar. São intervenções que impactam na mobilidade, infraestrutura, desenvolvimento urbano e, claro, o dia a dia da população. E para nos ajudar a entender melhor esse universo, o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Mussi. E ele é natural de Dom Silvério, no interior de Minas Gerais. Felipe é filho da Marília, irmão da Shirley, da Patrícia, da Fabiana e da Polly. E, além da carreira jurídica, ele tem duas paixões: estudar história do Brasil e viajar. Inclusive, por favor, me põe na mala na próxima. Felipe Mussi é advogado, doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é diretor jurídico da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, na Prefeitura de Belo Horizonte. E ele também é presidente da Comissão de Obras Públicas do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e membro da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. E aí, para dar andamento nesse episódio, nós vamos nos apresentar. Eu sou a Paola de Mello, responsável pela Lupa Licitação. Você me encontra no @lupalicitacão, IRH. Do meu lado, a apresentadora maravilhosa, doutora Júnia Vale, e vocês encontram ela no perfil @junia.vale ou no @instituto ato. E o Felipe, eu vou deixar ele falar as redes sociais dele e vou deixar que ele fale um pouco mais dos demais projetos que ele tem, que eu acho sensacional. Bora lá, Felipe. Muito bem, meninos, muito prazer, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Poder contribuir um pouquinho com o podcast de vocês. Espero que a gente tenha hoje muito aprendizado juntos, né? Aprender também com vocês um pouco aqui com essa novidade do podcast. Bom, eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte, né? Trabalho na Secretaria de Obras e Infraestrutura, na SUDECAP, e a gente tem que ver que a parte de obras, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque ela envolve a vida da gente, o dia a dia de todos nós, né? Nós temos muitas atividades lá, que às vezes é aquele detalhe na porta da sua casa que você não sabe que é a prefeitura que está ali, né? A gente sabe que as pessoas percebem, às vezes, que alguma coisa ou outra deixa muito a desejar, né? A prefeitura não consegue fazer tudo, né? E eu também não estou aqui para fazer defesa, mas a gente sabe o tanto de coisa boa também que tem, né? E nós estamos aqui hoje, por exemplo, perto do Dia das Mulheres, né? Dia 8 de março, e nós estamos com um projeto maravilhoso lá na prefeitura, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto do governo federal. Que legal. E esse projeto só consegue sair do papel se a gente fizer obra. Porque nós temos que fazer a obra para construir a Casa da Mulher Brasileira. Ali dentro nós vamos ter assistência social, vamos ter posto de saúde para a mulher, voltado para ela, vamos ter delegacia da mulher. Que então, legal. um projeto em conjunto com o governo federal, né, que Sensacional. nós vamos colocar todo esse equipamento para funcionar. A obra está em andamento. Esses dias nós levamos as nossas servidoras, em homenagem ao Dia das Mulheres, para conhecer a obra que está em andamento. É uma edificação muito grande, eu não sei agora a metragem, mas é muito grande, que vai ter muitos equipamentos públicos lá dentro para atender a população. Sem licitação, não tem essa obra. Então, primeiro tivemos que fazer o projeto, licitar e executar a obra. Então, dentre várias outras atividades que a gente tem lá, né? Felipe, primeiro agradecer demais, né, a sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Isso é tão importante, porque a gente percebe que nas nossas caminhadas por aí, que obras e serviços de engenharia, de fato, é um grande desafio para as contratações, né? Seja porque a falta de estrutura, seja falta de recursos humanos, seja falta de técnicos, né? E aí, quando você fala da possibilidade da gente ter uma Casa da Mulher Brasileira, numa parceria fundamental, no episódio anterior, a gente falou sobre emenda parlamentar, que também é uma forma de parceria. A gente percebe que, como os recursos são públicos, escassos, limitados, às vezes é difícil conseguir realizar todas essas políticas, né? E é muito bom, porque eu falo muito, e falei isso com a Paola no dia 8,
que a gente espera que as mulheres tenham dias menos sombrios, Sim. que nós consigamos ser mais livres e mais felizes, né? Exato. Porque tá difícil mesmo, né? Os números são alarmantes. Muito preocupantes. Então, quando você vê uma política pública sendo desenvolvida em parceria, porque isso é muito legal, porque significa que existem pessoas nas diversas esferas preocupadas Sim. com essa questão, para que realmente isso chegue até a população, né? E concentrar isso num lugar é melhor ainda, porque evita aquela via crucis, né? Isso. Que às vezes desanima. Então, muito legal. E aí eu queria falar com você o seguinte: eu percebo que existe uma dificuldade muito grande quando a gente fala assim, nossa, nós vamos ter que fazer uma obra ou um serviço de engenharia. Quando nós estamos falando de obra e serviço de engenharia, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a cidade. Viver dentro da cidade exige infraestrutura. Né? Legal. A infraestrutura envolve obra. Então, muitas vezes a gente recebe pedidos na prefeitura: precisa de um quebra-mola na porta da minha casa porque está tendo batida todo dia lá na esquina. Perfeito. A gente precisa do quebra-mola e o quebra-mola precisa de uma empresa de engenharia para fazer. Né? Nós temos melhorias na cidade que são feitas, duplicações de avenidas para melhorar o trânsito. Às vezes 5 minutos a mais que a pessoa chega antes em casa, né? É um pouquinho a mais que ela vai dormir, Que ela vai porque dormir. o trânsito está fluindo melhor. Então, quando você faz um viaduto novo na cidade e você ganha 5 minutos, É uma para a população qualidade. que mora longe do trabalho, é muito A importante. população ganha em qualidade de vida. Exatamente. Então a infraestrutura e tem mais. Infraestrutura traz desenvolvimento, né? isso Então, mesmo. onde tem uma cidade com uma boa infraestrutura, as empresas querem ir para lá. Sim. E quando as empresas vão, atrai emprego. Uma cidade que o trânsito é travado, que a cidade não movimenta, as empresas fogem dali. Aí o investimento corre da cidade. Então, infraestrutura boa melhora investimento e melhora emprego e vira um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso. A obra traz emprego, porque dinheiro público na rua é economia movimentando e, por via de consequência, traz mais trabalho para a população. Então, isso é algo também muito relevante. E sem contar que a gente já tem algumas estruturas que precisam ser mantidas. Sim. Então, a gente tem as unidades de saúde que precisam, eventualmente, ou de ampliação, ou mesmo de manutenção. Então, tem que arrumar, porque com essas chuvas que a gente teve, por exemplo, telhados que precisam ser... Tudo isso passa pelas contratações de obras e serviços de engenharia, né? Nós temos esses contratos que são de obras específicas, né? Por exemplo, vamos construir um viaduto, vamos construir a Casa da Mulher Brasileira, vamos construir o Posto de Saúde novo, uma escola nova, e temos os equipamentos que já existem, que precisam funcionar. Para isso, a gente faz aqueles contratos que a gente chama de serviços contínuos, que são os contratos de manutenção. Temos os contratos de manutenção que a gente chama dos equipamentos que são próprios municipais, né? Então, onde funciona a escola, onde funciona o posto de saúde, lá vai ter uma torneira que vai ter que trocar, vai ter uma goteira que vai ter que resolver, para que o atendimento à população seja adequado, né? E tem os prédios próprios da prefeitura, onde funciona a própria Secretaria de Educação, onde funciona o prédio da prefeitura em si. E as ruas, manutenção de praça, poda de árvore, isso tudo é serviço de engenharia. As praças são importantíssimas, né? Poda de árvore, por exemplo, é vida, né? Porque esses dias mesmo aqui em Belo Horizonte, muita chuva, nós tivemos a árvore caindo e quase caindo em cima das pessoas. Belo Horizonte é uma cidade muito arborizada, né? Como Minas Gerais como um todo, as cidades são. E é super importante, né? Que seja assim. Tem que podar. Mas aí tem que podar, tem que fazer podar, a manutenção, senão cai. Supressão a gente evita ao máximo, mas a poda ela tem que acontecer. E a poda de árvore é considerada um serviço de engenharia. O técnico que faz tem que ter a RT, a anotação de responsabilidade técnica. Isso Às vezes não as sabia. pessoas não sabem disso. Né? Então, é algo. Para onde que vai esse material recolhido? Tem que ter uma destinação sustentável. Então, é um estudo de engenharia. Isso também, né? Exatamente. Porque você não é só podar, você poda, e o que você faz com aquele resíduo? Tem que ir para algum lugar. Né? Então, E todo resíduo tem que ter uma destinação correta. exato. Isso tudo tem que ser estudado, né? Tem que ter projeto para isso, para onde que vai, como que você desloca. E aí, Felipe, falando nessa questão de projeto, a gente percebe que
Minas Gerais é muito extensa, o país tem muitos municípios, são mais de 5.000 municípios, e a gente sabe que as estruturas elas são muito diversificadas, né? Não são todos os municípios que conseguem contar com uma equipe completa de engenharia. A gente tem casos de municípios que sequer têm um engenheiro civil, né? E aí você entende que há necessidade de realmente se ter essa estrutura mínima ou se pensar alguma forma para que isso seja resolvido, para que as coisas realmente tenham eficiência, efetividade e eficácia? Sem dúvida, Júnia. A gente sabe, eu vivo numa realidade muito diferente do restante do estado, que é o município de Belo Horizonte, a capital, tem dinheiro, tem estrutura, tem uma autarquia inteira para cuidar disso, né? Nós temos lá mais 300 engenheiros. Então, é uma estrutura gigantesca, né? Que maravilha. Tem município eu acho que é o sonho de todo gestor. Falar assim, gente, faz um projeto. Né? E tem nem gente para fazer, né? E nem com essa estrutura toda, muitas vezes o município não consegue fazer os seus próprios projetos. Ele tem que contratar. Né? Olha, para você ver. Até porque também... diante do fato de nós estarmos numa capital, as demandas também são muito maiores. volumosas e são maiores, né? Não é qualquer engenheiro que projeta um viaduto, por exemplo. Algo muito complexo, uma trincheira, né, que tem escavações muito complicadas, complexas. E aí você sabe de uma coisa que eu fico pensando, assim, quando eu converso muito com os alunos sobre essas questões de engenharia, a gente percebe, né, Paula, que às vezes, o município ele tem uma necessidade, uma urgência, ele não tem equipe e, às vezes, ele pula a etapa. Ele quer partir direto para a execução. E aí a gente sabe o que vai acontecer, né? A maioria das pessoas, às vezes, tem dificuldade de entender esse processo de contratação da obra. Né? Que uma obra a gente não começa colocando a obra na rua e fazendo a execução com trator e picareta. A obra começa com estudo. Ela tem o prévio. Um prévio. A fase preparatória. A fase inteira. E outra. Planejamento, que a gente sempre fundamental, toca. né? E é por isso que a nova lei de licitações já traz com ela o chamado estudo técnico preliminar, o ETP. Importante. Porque é essa fase onde eu vou escolher. Primeiro eu detecto o problema. Né? Uma obra, por exemplo, onde eu preciso fazer uma obra onde o trânsito está muito agarrado. Eu tenho várias opções para fazer. Eu posso fazer um viaduto, posso fazer uma trincheira, posso apenas colocar um radar, um sinal, alguma coisa, duplicar. Então, ali são as alternativas que eu tenho. Essa é a primeira fase. O que é que eu vou fazer para resolver esse problema? O que é que resolve melhor esse problema? Qual é a melhor solução? Melhor solução. E a melhor solução passa por duas coisas. O que é que resolve o problema e o que é que eu tenho dinheiro. Dinheiro para fazer. Porque sem dinheiro eu também não faço. Então, a gente muitas vezes tem que captar recursos. Né? Isso. O município de Belo Horizonte tem muito dinheiro? Tem. Mas ele não tem para tudo. Não. Então, muitas vezes a gente tem que captar recursos fora do Brasil. Banco Mundial, a CAF, que é um banco da América Latina que investe muito no Brasil, o BID. A gente estava falando sobre isso, que assim, os recursos, eles são limitados. Muito. E muitos deles já estão comprometidos até com dia a dia. aquelas que são as obrigatórias, as despesas obrigatórias. Seja folha, né, seja manutenção dos fundos e tal, que são despesas importantíssimas. Mas aí o que sobra para investimento é pequeno. E aí, tão importante, primeiro, ter articulação, né, para conseguir, política, através de emendas, de convênios, mas para isso foi o que a gente concluiu no episódio anterior. Sem bons projetos... Não consegue. Você não consegue. Não consegue. E outra coisa que a gente comenta muito é assim, que os projetos precisam ser bons e serem execuíveis. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa também sonha um negócio mirabolante né? que não vai acontecer. Não vai concretizar. Né? Não vai conseguir concretizar. E aí a gente acaba se deparando em situações que são assim, até meio absurdas, de ter dinheiro e não ter projeto. Não tem projeto. Então, é justamente aí que entra essa fase da contratação do projeto. Isso. Porque na prefeitura de Belo Horizonte, com a prefeitura grande, ainda assim a gente tem que fazer a licitação para contratar o projeto. Ou é a seja, primeira fase. Eu falo assim,
Não adianta você sonhar com um viaduto Não. e falar assim, amanhã eu quero um viaduto. Não é Não, assim. você tem que pensar o seguinte, qual é o meu problema? Isso. Vamos fazer um documento de formalização da demanda. É. Eu tenho a dificuldade do trânsito. E aí depois, olha, como que eu vou resolver? Bom, eu não sei. Será que o viaduto é a melhor opção? Vamos fazer um estudo técnico. Aí, nesse estudo, a gente pode detectar aí a necessidade, por exemplo, de contratar alguém. Porque a gente, no Projeto. nosso quadro, não tem alguém que tenha aquela expertise. Será que o lugar onde a gente vai construir é possível? Sim. Porque existem condições também que são condições externas. Técnicas, Eu preciso Terreno. desapropriar. Desapropriação. Né? E aí, se eu preciso desapropriar, eu tenho dinheiro para fazer isso? Qual o mecanismo jurídico? Aí tem que chamar o pessoal. Não pode também ser uma coisa totalmente só da área de engenharia, né? Tem que ter um combinado aí, uma a conversa estruturação o tempo política todo, né? daquilo ali também. Né? Exatamente. Então, às vezes o gestor ele fica um pouco ansioso e é Nossa, natural. demais, né? e é natural. Que ele queira entregar na própria gestão, meu mandato acaba agora e nós não vamos conseguir entregar essa obra. Mas a administração ela tem um planejamento a longo prazo, não tem O jeito. princípio da continuidade da administração E fazer bem pública, feito né? dá trabalho. Sim. Fazer correto dá E trabalho. leva tempo. Então, E leva licita-se o projeto, a empresa executa o projeto e, com base nesse projeto, nós vamos fazer a licitação da obra. Isso. Né? Então, é o passo E a aí passo. tem uma outra coisa interessante, porque a Lei 1433, diante dessa ansiedade mesmo, eu Sim. acredito que muito em função disso, da dificuldade de se ter quem faça os projetos, ela trouxe inovação aí nos regimes. Sim. Criando 2 regimes que, vamos dizer assim, transferem essa questão do projeto. Um integralmente, Isso. que é a contratação integrada, e o outro que transfere parcialmente, que é a semi-integrada. E aí, eu tenho um problema. Porque eu acho que, quando você faz o projeto e alguém executa, você já tem dificuldade para fiscalizar. Exato. Porque não é fácil. Mas a gente sabe que aí já tem aquela máxima que se manteve com a 1433, que é quem faz o projeto não executa faz a obra. E é óbvio, porque existem informações privilegiadas. E até para ter um double check. Tem né? que ter, né? Porque senão uma não dupla dá. checagem. Uma dupla checagem. Então, acho que é fundamental. Agora, quando eu transfiro, eu não sei o que você pensa sobre isso, eu queria que você falasse sobre isso. Eu, pelo menos, eu acho que talvez seja mais difícil ainda para fazer a fiscalização se você não tiver uma equipe muito preparada. Sim. Porque aí é o projeto e a execução na mesma empresa. Isso. Então, eu acho que tem um pouco de dificuldade. O que você acha disso? Mas é interessante. Ela é interessante, a contratação integrada ela é necessária, né? Tanto a integrada como a semi-integrada. A Explica pra integrada gente você entrega isso. o projeto e a obra integralmente para a empresa fazer, como você bem disse. Aí né? básico e Ela assume executivo, ele integralmente. faz tudo lá. Isso. Desde o projeto Ela faz básico. o básico, o executivo, faz tudo. Na empreitada semi-integrada, você tem o projeto básico. Então, você já sabe o que você quer com um pouco mais de detalhes. Ela vai fazer só o executivo. Isso. Então, essa já existia na Lei 8666, mas não com esse nome. Ela era uma E empreitada era por mais preço pelo unitário ou por preço RDC, global normal. Né? Agora, nós demos o nome de semi-integrada com um tratamento diferente. Ambas são importantes para a administração, mas não é qualquer obra que dá para fazer. Né? Algumas obras fica muito arriscado você entregar tudo, né? Para a empresa projetar e executar. Então, existem obras complexas que podem ser contratação integrada, mas essa é uma decisão técnica. Né? Os engenheiros têm que saber quando dá e quando não dá para entregar a contratação inteira. Isso. Quando a empresa vai ter o domínio de toda a execução. Em situações como essa, qual que é a recomendação que a gente dá? Contratar uma empresa de apoio à fiscalização. Porque nós vamos ter aí uma outra empresa atuando e vendo com técnicos especializados, né? Então engenheiros especializados naquele assunto, procurando saber o que está acontecendo ali durante a execução e munindo o fiscal, que é o servidor da administração, de informações. Olha, isso aqui não está indo bem, isso aqui não vai dar certo, notifica a empresa por causa disso. Então,
Sobretudo em municípios menores, essa empresa de apoio à fiscalização, ela é essencial. Por isso, na hora que o município vai captar recurso, ele já tem que pôr isso na conta. Ele já tem que pôr isso na conta. Eu preciso de uma empresa de apoio à fiscalização, senão esse projeto não vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou ter problema. Uma das coisas que os órgãos de controle têm, inclusive, batido é a questão de demonstrar a vantajosidade da forma da contratação. Sim. E aí, quando eu falo assim, não, eu vou fazer uma contratação integrada, eu tenho que entender qual é a vantagem de realmente fazer dessa forma. Sim. E isso passa pelo estudo técnico, porque senão, como é que eu vou simplesmente, eu não tenho pessoal. Sim. Mas você não tem pessoal, isso não é justificativa por si só, né? Para você fazer uma contratação integrada. Você faz 2 processos de contratação em apartado, se eles forem mais vantajosos, Sim. não tem problema, né? E a contratação integrada, a empresa assume riscos. E, obviamente, a gente sempre fala isso, é igual nos investimentos que a gente faz na vida. Quanto maior o risco, mais cara a contratação. Então, ela vai pedir uma remuneração para isso. Na planilha de formação do preço, nós vamos ter que colocar o risco. E nem sempre vale a pena remunerar esse risco. Então, por isso é que tem que ter uma avaliação econômica e técnica. Se vale a pena a integrada e a semi-integrada. Ela é mais rápida? Sim, ela queima etapas. Né? Que você não tem que fazer a licitação do projeto para depois fazer a licitação da obra. Isso é excelente. Mas tem que ter ressalvas, porque ela pode enganar bem. Eu estava aguardando mais. Mas é porque realmente, assim, você pensa, é como se você entregasse para a pessoa fazer. E ela cuida. E você fiscaliza. Então, realmente, tem que ser uma decisão muito técnica. Sim. Né? Porque é muito complexo. Não é qualquer contrato que pode entregar. E, além disso, quando a gente fala que os órgãos de controle querem entender a vantajosidade, a gente tem que pensar que, como você falou, isso fica mais caro, e aí os recursos não são limitados e escassos. Aí você investir em outro lugar, vai ter que investir tudo nisso. Exatamente. Aí então, você tem que pensar nisso A gente também. faz esses alertas para não virar um oba-oba. E para não começar também e não dar conta. Isso. Porque lá na frente, na hora que for jogar para o mercado, às vezes, o edital, porque uma coisa é você falar assim, não, eu vou colocar aqui o preço da elaboração do projeto. Não é só isso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de risco, nós estamos falando de, eventualmente, seguros que tem que ser pensados para ser colocados, porque aí tem a obrigação da cláusula, da alocação da matriz de alocação de riscos. Então, assim, tem tantas coisas que precisam ser cuidadas. E o controle sobre isso não é fácil, porque a tendência da empresa, por exemplo, eu vou fazer um mega projeto que vai ficar caríssimo e vai onerar demais o erário. E está nas mãos dela fazer o projeto, né? Especificar o material que ela vai colocar. Então, ela pode fazer isso a favor dela. Por isso que uma fiscalização intensa é muito importante. E um município que já não tem estrutura, como que faz? E a gente tem visto alguns editais saírem. A gente pode pôr isso, inclusive, no quadro das tretas. Porque tem alguns editais que estão saindo sem nenhuma observação nesse sentido. E aí, na hora que você olha, você fala assim, gente, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Um risco altíssimo. Altíssimo. E uma das coisas que a gente mais percebe é que, às vezes, as pessoas não têm noção do custo dos processos. E aí faz um processo sem o planejamento adequado, na hora que joga isso para o mercado fala, olha, impossível de fazer com esse preço. Aí você fala assim, além disso, você vai gastar de novo. Porque você vai publicar de novo, você tem que reestudar aquilo, você tem que revisar todos os documentos. E aí isso vai só onerando. Né? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da execuibilidade do preço. Excelente. Nós estamos hoje com uma nova lei de licitações que inverte a fase. Perfeito. Então, ela coloca primeiro a disputa do preço para depois ser analisar a documentação. Isso. Acho isso excelente. Excelente. A 8666 estava extremamente atrasada com aquele modelo anterior. Mas ele tem, como tudo na vida, o seu efeito rebote, né? Que é as empresas, no momento de dar os lances, de dar os preços, diminuir demais o preço. Num primeiro momento, quando a lei entrou em vigor, houve um entendimento de que o máximo de desconto que poderia dar era 25%. Isso já caiu no TCU e hoje o desconto pode ser maior. Mas é preciso ter cuidado, porque não existe almoço grátis na administração. Obra não é barato. Quando a administração orça uma obra, ela leva em conta material, pessoal e não tem muito espaço para desconto. Não. Onde a empresa consegue dar desconto é no BDI, onde ela tem o lucro dela. Então ela consegue diminuir o lucro, ok. Você está diminuindo seu lucro,
ótimo para nós. Mas onde tem muito desconto em material e em pessoal, tem que ter cuidado. Então, o que eu recomendo para quem está nos ouvindo, que esteja aí preparando uma licitação ou vivendo esse tipo de problema? Crie um documento interno que dê pelo pessoal da licitação critérios objetivos para analisar a execuibilidade de proposta. Já que não é mais aquele critério apenas de 25% de desconto. A empresa deu 30% de desconto, nós temos que avaliar onde que esse desconto está incidindo. Se eu dou desconto, por exemplo, no salário do engenheiro e ele tem um piso na categoria, como que esse desconto vai ser dado se ele é seletista? E eu não posso pagar menos que o piso. Então, de onde que você está tirando esse desconto? Então, essas coisas vão ser analisadas e muitas vezes desclassificar uma proposta cujo preço está baixo demais. Porque quando você detecta isso na licitação, a tendência dessa obra não ir para frente é muito grande. Muito grande. E o esforço é gigantesco para você licitar e depois não conseguir terminar essa obra. O famoso ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Muito bem. E é ruim para todo mundo. Justo. Porque é péssimo para quem está participando do processo licitatório ter um concorrente que joga o preço lá embaixo só para ganhar. Isso. E a gente sabe que existe um subterfúgio também, infelizmente, que os fornecedores usam, que é o pedido de reequilíbrio logo após achando que vai a obter o homologação, reequilíbrio achando logo que vai em seguida. obter. Então, eu acho que uma coisa importante também é que a administração tenha esse posicionamento, inclusive durante a sessão. Olha, já que você está baixando seu preço e nós vamos analisar isso que é possível, não se iluda, não será concedido. Não pede, porque senão vai ganhar. Senão vai ter que ser igual a mãe, né? Na volta a gente compra, porque não vai ter. E não vai comprar. Não vai comprar. Né? Igual a mãe, quando a gente vai com o menino no shopping. Não, na volta a gente compra, não vai comprar. Esse alerta é muito importante. Reequilíbrio tem que ter fato superveniente. Tem que ter fato Se era algo que você já conhecia no dia da licitação, esquece, nós não vamos conceder. E outra coisa também que eu acho que é uma medida importante, que então isso desanima, sim. Quem está participando, quem é sério, fala, poxa, mas como que ele vai? Não vou dar desconto numa obra que eu não dou conta de fazer. Eu não dou conta, né? Ainda mais vou mexer no que eu não posso mexer, porque se hoje em dia a gente trabalha tão baseado em tabelas que são feitas a partir de realidades de mercado, já muito etc, bem muito elaboradas. Não faz sentido a gente ficar também tendo esse problema. E aí tem a medida de proteção que é o pedido da garantia adicional. Isso mesmo. Além da garantia, digamos assim, comum. Se o desconto for muito alto, você aumenta a garantia. Aumenta a garantia. Eu tive casos lá na prefeitura de que a empresa deu um desconto tão grande, de 50%, por exemplo, que a garantia ficou mais cara que a obra. Era projeto, na verdade. A garantia ficou mais cara que o projeto. E aí inviabilizou para a empresa. Inviabilizou. Mas aí o que a gente fez? Aplicou penalidade. Porque ela tumultuou o processo licitatório, dando um desconto que ela não dava conta de bancar. Sim. E ela não podia alegar depois que ela não conhecia a regra, porque estava no edital e está na lei que vai ter essa garantia adicional. Então, na hora que a gente pede, ela não dá conta, ela vai ser penalizada por isso. E isso é importante. Os processos sancionatórios têm que ser colocados em prática. Porque a gente tem mania, às vezes, de só aplicar sanção com a execução contratual. A gente não aplica sanção da fase de licitação. E a empresa que tumultua a licitação tem que ser penalizada. Para poder criar uma cultura que a gente fala muito aqui, que esses três elementos, né? A sociedade, o prestador de serviço ou fornecedor e o servidor público, eles entendam que o processo tem que ser bom para todo mundo. Exatamente. A gente não quer que o fornecedor tenha prejuízo, mas a administração também não pode ter, porque isso impacta na sociedade. Que é o resultado que não vai vir. Que é o resultado que não vem, né? E aí a gente não cumpre o artigo 11, que fala que a gente precisa fazer a contratação apta a gerar o resultado mais vantajoso. Sem né? dúvida. Então aí a gente não consegue cumprir, né? Esse é um problema. E aí a gente vem e pontua de novo, tá, fornecedor? Fornecedor, fica atento, não é só lançar preço, não é só colocar lá. Tem que estudar, faz ali a sua planilha de formação. Ter responsabilidade. Ter responsabilidade com o processo. E aí a gente aproveita, a gente colocou uma pergunta aqui bem legal, e para falar mesmo para o prestador de serviço, para esse fornecedor, se ele está interessado em fornecer para o setor público, com obras, serviços de engenharia, ele também precisa se organizar. Claro. Então, a gente colocou essa questão da organização. O que você recomenda para esses empreendedores, esses empresários, para que eles se organizem o quadro profissional deles e o histórico de execução previamente junto ao CREA, por exemplo? O que eles precisam fazer para estarem seguros para fazer esse fornecimento?
O que mais elimina a empresa em licitação de obras e serviços de engenharia é a ausência do atestado de capacidade técnica. Então, ele tendo feito uma obra e essa obra tendo sido bem executada, ele tem que pegar o atestado e registrar no acervo técnico dele no CREA. Porque na hora dele participar da licitação, ele vai precisar disso. Ótimo. Então, essa parte é fundamental. Outro aspecto importante, a documentação jurídica da empresa tem que estar em dia. Portanto, ter um departamento jurídico, uma assessoria jurídica forte é muito relevante, porque isso facilita na hora da contratação. Estar em dia com os tributos, todos pagos regularmente, né? Manter as certidões negativas todas em dia, apresentar a documentação correta, o acervo técnico e a proposta comercial. Porque hoje a gente tem visto que às vezes a empresa passa na habilitação, mas não passa na proposta comercial porque dá desconto muito alto, não consegue comprovar os preços e aí perde a possibilidade de participar. A gente vê que ali no pregão a gente tem uma certa emoção, né? Porque eu falo mais pro fornecedor, falo mais pro fornecedor justamente porque a Lupa tem essa consultoria de licitação pro fornecedor. Então dá uma certa adrenalina e aí você vai dando lance. E não pode. Mas não é bem assim. Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. Ele tem que saber até onde ele pode ir. Você vai entrar para ganhar, você tem que entrar para ganhar, mas tem que entrar com responsabilidade. Até onde eu dou conta de ir nessa obra. Exato. Porque se você não executar, você vai ser penalizado. E aí, para os servidores fiscais de contrato, tem que penalizar. Porque senão se a gente não penaliza os ruins, a gente tira os bons do mercado. Tira os bons do mercado. Então, você sabe que uma vez eu tive uma conversa com um empreiteiro e ele falou assim, eu não vou participar mais. Ele falou, não vou. Não vou porque eu chego lá, eu tenho um preço que é o preço justo, que eu entendo que é justo, porque eu tenho uma estrutura para manter, eu tenho os meus profissionais são todos gabaritados, eu pago, eu assumo todas as anotações de responsabilidade técnica e tal, tararê. Então, meu preço fica sempre mais alto. Eu estou perdendo meu tempo de estar procurando obras no setor privado, de estar fazendo as coisas... Porque eu acho que seria um bom negócio, mas os meus concorrentes jogam o preço lá embaixo e depois eles pedem o reequilíbrio e conseguem, e aí eu fico como? Então, esse é um aspecto hoje de problema que a gente está enfrentando nas licitações de obras de engenharia, descontos muito altos. Isso a gente vai precisar trabalhar e nós temos trabalhado muito nisso. E aí eu volto a dizer, o que nós temos feito na Prefeitura de Belo Horizonte, nós fizemos uma portaria em que regulamenta a execuibilidade de proposta. Então, onde que dá para ter desconto, até onde se pode dar desconto e onde os pregoeiros, a comissão de licitação vai para verificar o que está certo, o que está errado. E nós temos desclassificado propostas. De dizer, essa proposta sua é inexequível. Você não conseguiu comprovar aqui os seus preços. No tribunal também, a gente teve algumas experiências, enquanto eu estava lá, de desclassificação de propostas exatamente em função do valor. E aí fazem todo um relatório, a análise completa da proposta na área de engenharia, para dizer, olha, isso aqui realmente é impossível. E se a gente continuar com essa proposta, lá na frente ou a gente reequilibra ou a gente não executa. Não vai executar. E como a gente não vai reequilibrar, porque essa era uma política, né, adotada pelo órgão e é o correto, então, a gente prefere descartar ela agora. Se quiser, entra com recurso, a gente vê qual que é aí, estuda para ver, mas a princípio está desclassificado. É isso mesmo. E aí, Felipe, eu queria voltar um pouquinho na questão dos projetos da contratação integrada e semi-integrada, pelo seguinte... A gente fala muito de inovação, de métodos construtivos novos e tal. Eu estava vendo essa semana uma ponte na China que flutua, que é uma metodologia totalmente diferente, né, que a gente não tem aqui e tal. Eu estava vendo os túneis, né, os submersos, passa lá na Europa, que a gente está com um projeto aqui no Guarujá, né, para ser executado e tal, está sendo pensado, né, está sendo estudado para ver, parece que vai ser inclusive uma parceria público-privada, porque o valor é muito alto e tal. E aí, nesse momento, quando a gente não tem também uma equipe completa, quando a gente não tem essa estrutura no município, para esse tipo de inovação é interessante mesmo, né? Você tocou num ponto interessante pelo seguinte, durante muito tempo, e sobretudo depois dessas operações que nós tivemos de combate à corrupção, no início agora, na década passada, começou-se a ver a iniciativa privada como inimiga da administração pública. Né? Muitas vezes o administrador público acha que todo empreendedor está chegando para roubar.
né? É. E para causar problema para a administração. E a gente sabe que sem a iniciativa privada... E o privado, em função também disso tudo que veio à tona, acha que o servidor vai pedir uma propina. Isso, vai ter... Aí o negócio fica pior, né? Ele fica ali falando, ai, meu Qualquer Deus. momento vai chegar um pedido. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Isso. Né, de pensar que a iniciativa privada é inimiga. Não é. A iniciativa privada consegue buscar soluções mais modernas de forma muito mais rápida que a administração, que é lenta, letárgica. Né? A administração tem as suas amarras. Então, quando você transfere para a empresa pensar em um bom projeto, quando você transfere para ela a possibilidade dela trazer inovações, é muito mais efetivo. Nós temos uma modalidade de licitação que ainda não está sendo muito aplicada, que é o chamado diálogo competitivo, que abre essa possibilidade. Quando a administração sabe qual que é o problema, mas ela não tem a solução. Então ela joga para o diálogo com o mercado. É uma possibilidade da gente conseguir trazer inovações. A parceria público-privada, que é transferir para a iniciativa privada a realização do empreendimento, que também é uma ótima ideia, também não é para ser utilizado em qualquer caso, mas é uma ótima ideia. Nós temos vários cases de sucesso. Né? Mas é isso, eu acho que dar as mãos com a iniciativa privada e compreendê-la como parceira e não como inimiga é muito importante. É óbvio que se você vai ter a parceria, você tem que remunerar. Claro. Né? E remunerar legitimamente, pagando dentro do processo e não por fora. Exatamente. Né? Essa que é a questão, porque tudo pode. Dentro da legalidade, a gente pode pagar, a gente pode remunerar, desde que seja às claras, à luz do dia, e não às escuras. Né? Essa que é a questão. E outra coisa também, que é o seguinte, os prestadores de serviços, os fornecedores também podem ficar mais tranquilos, porque eu falo que, na minha vivência, nesses... Que eu sou o quê, Paula? Jovem há mais tempo. Isso, eu não sou velha, eu sou jovem há mais tempo. Isso. Então, na minha vivência, o que eu vejo são servidores que também estão imbuídos do princípio do interesse público. Sem dúvida. Que querem fazer as coisas acontecerem, que ficam angustiados quando a obra não sai, não quando anda, atrasa, quando não anda. Todo mundo sofre, A cidade né? sofre, o servidor sofre, os políticos sofrem, todo mundo. Não é bom para ninguém, empresa. Então, vamos pensar o seguinte, na verdade, a maior parte, a esmagadora maioria dos servidores é honesta. Tem boas intenções. Querem ver as coisas acontecerem, às vezes são pressionados a fazer. E aí pulam etapas, isso é verdade, né? Mas, na maioria das vezes, não vai ter pedido nenhum de coisa errada. Não, e se não tem segurança, não fazer. É dizer, olha, eu não tenho segurança para adotar essa prática que você está me pedindo. E isso não vai colocar a empresa fragilizada em momento algum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Isso aí, em tempos de compliance, de projetos de integridade, a gente quer mais. Isso é valor. Né? Sem dúvida. E você sabe que eu acho esse negócio das inovações, eu acho muito interessante. Porque Belo Horizonte tem uns projetos, assim, principalmente nas unidades de saúde, que são bem mais modernos. A PPP, né? sem dúvida. E aí, na educação também, Sim. Também A os EMEI projetos são lindos, né? Super lindos e tal. E a gente percebe que eles são mais rápidos, eles são econômicos e eles geram menos resíduos, porque a questão da sustentabilidade também é um problema nas obras públicas. Sem dúvida, né? Isso é uma questão também. E aí é uma coisa muito delicada, porque quando a gente fala sobre isso, especialmente com os municípios de menor porte, você vê que ficam umas carinhas assim meio tímidas, porque você fala assim... Nos projetos de obras e serviços de engenharia, vocês estão pensando na questão da sustentabilidade? Vocês têm pelo menos licenciamento ambiental? E quando a gente fala licenciamento ambiental, a gente está falando, inclusive, daquele documento que fala está dispensada. Né? Exato. Porque nem esse processo que pode acontecer, para dispensar, ele é feito. As obras, sinceramente, assim, que eu vejo, tá? A maior parte dos serviços de engenharia e das obras nos municípios de menor porte sequer considera a questão de licenciamento ambiental. Lamentavelmente, é verdade. Aqui a gente tem uma vigilância muito maior, né? Nós temos uma parte do Ministério Público só dedicada ao município de Belo Horizonte, então é ofício para lá e para cá. A gente fizer uma movimentação de terra sem licença ambiental, nós estamos lascados. Né? Então, mas no município pequeno, essa fiscalização é menor. Não é tão, né? O local de descarte tem que ter autorização da vigilância sanitária, né? Todo esse processo, por exemplo, nós temos aqui em Belo Horizonte um equipamento muito sensível, que é a Lagoa da Pampulha. Então, todo aquele material que é retirado ali do fundo da lagoa super sensível, tem né? que ser descartado. Onde é que nós vamos colocar isso?
né, tem que ter um aterro sanitário devidamente autorizado. Porque ali é um material que é poluição e ele pura, pode né? transferir doença. Sim. Né? Como é que você sai com aquele material molhado pela cidade, né, Para descartar em qualquer molhando a lugar. rua com Até o transporte poluição. tem que ser pensado. Então, Por primeiro isso você que tem isso que tudo colocar ser o que a gente chama de bota e espera para o material secar e depois de seco põe no caminhão e leva. Então, Olha pra isso você ver. tudo é o processo de licenciamento ambiental que autoriza e que te orienta como fazer. Então, isso é fundamental. E a gente sabe que às vezes as obras de engenharia são feitas e sem o licenciamento, e depois, daqui a alguns anos, as consequências também vêm. Sim. É a água que seca, a contaminação. A gente teve problema assim, de cemitério, É cemitério. que é altamente poluente, é altamente tóxico, sendo feito sem autorização, imagina. Isso não é impossível. Impossível, Não né? pode de jeito nenhum. Então, assim, as questões da sustentabilidade, nas contratações públicas em geral, elas são meio que, não vou dizer desconsideradas, mas elas são pouco consideradas. E são a gente poucos tem que os levar em processos. conta que sustentabilidade é mais do que árvore É apenas. mais do que não o pode verdinho, cortar ou pode cortar a árvore. Sustentabilidade ela tem que ser vista de uma maneira que a gente diz holística. Isso, Né? Que você avalia o impacto daquilo na sociedade, o impacto daquela obra do ponto de vista social. Você avalia as questões de desapropriação. E avalia até as questões de empregabilidade no local. Né? Hoje nós estamos com um projeto super bacana, falando aqui novamente do Dia das Mulheres, que é o Mulheres na Obra, que eu gosto muito de falar sobre ele. Né? Aqui em Belo Horizonte nós temos hoje a obrigatoriedade das empresas terem um percentual de contratação de mulheres. Ótimo. E não Isso é vale maravilhoso. engenheira, porque engenheira nós já temos muita, não é isso. Nós estamos falando da pedreira, da carpinteira, da marceneira. Então eles têm a obrigação de divulgar as vagas, pelo menos 10% vinculadas às mulheres. E isso é ótimo. Já isso temos tido alguns fantástico. efeitos, ainda muito tímidos. Os números ainda são baixos, mas um dia a gente tem que começar. Né? Não, isso é muito importante a gente começar, porque assim, a lei traz essa possibilidade da gente inserir, né, por conta da sustentabilidade social. Isso contribui muito para aquilo que a gente fala, o rompimento do ciclo da violência. Exatamente. Porque a isso mulher mesmo. dependente financeira não consegue sair da violência. Não consegue sair, se ela né? tem emprego, ela vai ter Ela mais consegue independência. ter mais independência. Então, assim, é fantástico. E essa ideia, né, da própria lei autorizando que a gente faça esse tipo de imposição, né, ao setor privado, ele é muito importante, cai na questão da sustentabilidade social e envolve também os egressos do sistema prisional. Tem né? também os Agora, egressos. tem que tomar cuidado, né? Não é todo local que pode colocar. Não, porque a gente teve um problema num determinado lugar em que queriam colocar os egressos num contrato de vigilância armada. E aí é delicado, né? Não, assim, é delicado. É delicado, tem que Eventualmente tem possibilidade, mas a gente tem que estudar com calma. E no caso lá não era possível, né? Porque existe um impedimento legal de outra ordem. Nós tivemos um caso aqui que não foi legal também de vigilância, de contratação de mão de obra prisional, que foi para manutenção de poda de árvore. E aí eles tinham motosserra. E um dia ameaçou o outro com a motosserra. Então, assim, eram pessoas de maior periculosidade. Então, você tem que saber o que fazer. O que fazer. No caso das mulheres, por exemplo, nós temos lá as obras que num primeiro momento alguns servidores viraram pra gente e falaram assim, vai ficar mais caro, porque tem que montar o vestiário feminino, que não tenha, tenha o hábito de fazer. Olha a importância do planejamento. Aí as pessoas viram e falam, mas vai ficar mais caro. Isso não é gasto, isso é investimento. Nós estamos fazendo investimento social. E né? outra, aquela pessoa sai dali com uma profissão, já Sem sabe dúvida. o que vai fazer, não sai desempregada, pode estruturar a família depois. E essa parte que você fora. falou é muito importante, porque também não adianta você reservar a vaga e não dar condições para que elas assumam. Então, antes disso, o que a prefeitura tem feito? Feito cursos em parceria com o Senai para capacitar a pedreira, a marceneira, todas elas, para que elas aprendam primeiro. Então, quer dizer, depois a empresa não pode dizer, eu não tenho como contratar. Não está aqui, ó, tem uma lista de pessoas que já estão preparadas, pode convocá-las, que elas estão prontas para assumir. Então, aí a que empresa às não vezes tem. acontece com a questão do deficiente. Também. Né? Que a gente já tinha, a lei já é anterior. Mas não achava. Então você tem que preparar. Se você não preparar, se não der condições para eles assumirem, aí não adianta, cai no vazio, né? Então aí você trava o ciclo de melhoria. Né? Então você tem que preparar primeiro para depois abrir as vagas. E aí, Felipe, é o seguinte, você concorda comigo que
ter uma equipe no órgão que tem essa visão mais aberta, que pare de pensar que ter um engenheiro vai resolver, e ele vai fazer o projeto, e ele vai rodar, e ele vai fiscalizar, e não sei o quê. Né? Isso é tão importante, o gestor precisa entender isso. Porque é multidisciplinar. é multidisciplinar. Você vai fazer uma obra, não tem jeito, o engenheiro sozinho não consegue montar todo o processo. Ele vai precisar de apoio jurídico, ele vai precisar de apoio técnico-social. Né? Assistente social tem que colaborar, porque a obra tem impacto. Tem muito né? impacto. Você vai fazer um viaduto, você vai desapropriar, você tem que preparar aquela população. Para onde que eles vão? Tem que chegar antes o assistente social, fazer um preparo. Sobretudo nas comunidades mais vulneráveis. Quando essas Porque obras a vão vida é a acontecer. história da pessoa que está ali, Vai ter né? que sair dali para Ela outro vai sair lugar. dali e vai para onde? Né? Por mais que você dê o dinheiro que você pague, mas isso não resolve o problema. Não. Né? E você está acostumado a morar numa casa, por menor que ela seja. Aí você oferece um apartamento, tem que ver se essa pessoa... Tem outras regras, né? né? Como é que vai funcionar isso? Ela não tá acostumada, ela vai passar a pagar condomínio? Como é que isso funciona? E é interessante, Júnia, que os bancos internacionais, o BID, o BIRD, o Banco Mundial, quando vão investir, eles exigem a contrapartida social. Isso. Então, eles obrigam a fazer o contrato de apoio social, obrigam, igual nós estamos fazendo agora, preparando os processos licitatórios para a obra do BRT da Avenida Amazonas, para quem conhece Belo Horizonte, né? Que é uma avenida de grande fluxo, das maiores avenidas né? aqui da cidade, um fluxo grande para a região oeste da cidade. Nós vamos fazer o BRT, mas ele disse o seguinte, nós emprestamos, mas para isso nós vamos resolver o problema da comunidade ali do Cabana, que mora ali próximo. Sim. Então, junto com a obra do BRT, nós queremos resolver o problema da comunidade do Cabana. Eles mandaram uma equipe para cá para visitar as comunidades que tem na Avenida Amazonas, falaram, nós vamos emprestar o dinheiro, e o dinheiro deles é mais barato, juros baixos, o município quer o dinheiro. Bom, esse é bom. Mas a nossa condição é que tenha melhoria social. Ótimo. Então, uma coisa tem que andar junto com a outra, porque a obra não vai melhorar a vida das pessoas se você não melhorar o acesso. Não adianta você chegar mais rápido ali na entrada do Cabana, se dali para frente a infraestrutura é péssima. É péssima. Então, é isso que eles sempre exigem. Aí eu aproveito, porque a gente tem um assunto aqui que permeia todos os nossos episódios, Sim. porque é da nossa região, então a gente vai falar das obras da Cristiano Machado. Sem dúvida. Porque é a nossa região, né? A gente está vindo de lá para cá e a gente está sempre aqui passando pela Cristiano Machado. Sim. E a gente vê várias obras ao longo dela, nos últimos 4 anos, né? Vieram várias obras de viaduto, a obra ali em volta da Estação São Gabriel, Sim. enfim, que passou por fiscalização recente. Isso. E aí a pergunta é, quando a população vê várias obras acontecendo, ao mesmo tempo, em uma avenida importante, como a Cristiano Machado, surge a dúvida. Isso faz parte de um planejamento técnico baseado em estudos prévios ou pode ter também uma influência de decisões políticas? A palavra influência política, ela vai ter duas conotações, né? Uma boa e uma ruim. Né? Tem a conotação boa, que tem. aquela pessoa que foi eleita, ela tem ali nas mãos dela a possibilidade dela fazer as escolhas em nome da população. Né? Então, quando um político se coloca o seu nome em candidatura, ele vai escutar a população. Sim. E, obviamente, que os políticos escutaram, tem um problema de acesso na Cristiano Machado. Né? E esse problema, quem mora em Belo Horizonte sabe. Quem precisa ir para o aeroporto de Confins sabe. O problema que existe, ele é necessário. E existe aquela influência política que qualquer lugar que a gente for vai existir, que é a influência política do ruim, né? Que atropelar alguns processos, isso vai existir em todo lugar. Né? A Cristiano Machado é uma demanda da cidade de Belo Horizonte. Eu acho que ali é absolutamente essencial. Dentro dessas obras, houve um planejamento já antigo, que não saía do papel por falta de dinheiro. O dinheiro veio. Recentemente, a gente conseguiu muito empréstimo para fazer essas obras, com a Caixa Econômica, com bancos internacionais, para essas obras saírem do papel. Né? Temos ali bons resultados e temos Muito resultados bons ruins. resultados, Né? A obra da Estação São Gabriel, ela teve aí algumas denúncias junto ao Ministério Público, inclusive problemas de corrupção, né, que lamentavelmente acontece. Mas esses problemas estão sendo corrigidos. E isso que é e a importante. obra precisa andar. Né? O mais importante é a obra andar. Uma das coisas que nós estamos pensando agora, que estamos tirando do papel, na parte jurídica e na parte de engenharia, isso aí não é político, é eminentemente técnico, é o trabalho aos finais de semana e o trabalho noturno.
né? Porque Muito bom. a gente sabe que o tanto que essas obras impactam no trânsito. Sim. E são obras que realmente, muitas vezes, elas vão ter que ter desvios de trânsito porque elas são arriscadas. É, não. Você está construindo um viaduto, você não pode pôr as pessoas passando ali por baixo o tempo É. todo. Vai ter hora que vai ter içamento de viga, que é um risco Perigoso, imenso, é. né, de alguém passar ali de baixo. Então você vai ter que desviar o trânsito. E vai impactar a cidade inteira. É. Né? Um problema que chama chato vai parar lá em Confins. É. Então, isso é essencial. O que é que a gente pensou? Vamos colocar para trabalhar final de semana. Vamos colocar para trabalhar de noite. Faz o segundo turno até às 10. Só né? que a gente sabe que isso também tem impacto no preço. Sim. Tem impacto no preço, que tem adicional noturno. Então, aí nós vamos... Vale a pena pagar o adicional noturno, ter uma acréscimo a mais e a obra andar mais depressa? E você No sabe, primeiro momento, a gente Felipe, assim, entende eu que fico sim. pensando que às vezes as pessoas também têm um pouco de impaciência com alguma coisa que é pública. Porque, Sim. sinceramente, nem na casa da gente, quando você vai fazer uma pequena reforma, Nossa Senhora. você vai pintar Pintar um uma parede. apartamento. Dá vontade de tem, desaparecer. não é? Você fala assim, gente, não acabou. Vou viajar, não estiver pronto, vocês me avisam que eu volto. Pois é, porque tem problemas É. que são intrínsecos. Choveu demais. Sim. Não tem jeito de fazer nada. De A pessoa outubro a vai... março, em Belo Horizonte, as obras arrastam. E Porque olha, é o período chuvoso. e olha que a gente, por exemplo, já teve, e aí quando você fala da influência política, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, essa sensibilidade de perceber também que a cidade, e só o político pode fazer isso, né? Ela precisa mesmo da intervenção. Então, Sim. nós já tivemos assim, uma melhoria gigante no que diz respeito às questões das chuvas, por Sim, exemplo. Já amenizou. Tem Já muitos anos amenizou. que não tem morte. Né? Melhorou demais. Quer dizer, tá perfeito? Tá Não. ali? Não. E Nós não- temos muitos problemas. Paris inunda, gente. O primeiro mundo também inunda. Então, isso não é uma coisa que a gente vai, que a gente vai ficar resolver livre da noite. dele. E não tem uma varinha de condão. Não é Sim. assim, vou limpar ali, vai ficar limpar assim. Não vai. É, Né? a gente então, minimiza, a gente minimiza. É. Então, acho que é importante isso. Então, eu falo muito assim, né, no meu entorno lá, porque eu estou muito pertinho da obra da Cristiano Machado, eu falo, gente, calma, vai acabar, uma hora vai uma acabar. hora acaba. É igual na casa da gente. Uma hora vai acabar, a gente vai passar para manutenção. E olha os resultados positivos. Por exemplo, agora, aquele viaduto que vai dar lá no Heliópolis. Da Valdomiro Gente, Lobo da ali. Valdomiro Foi Lobo ficou ótimo. excelente. Ele ali já está Ele funcional ficou muito- totalmente. Já está tá totalmente pronto. funcional. Então, assim, Sofremos. Sofremos. A trincheira ali da Cristo Rei, da Igreja Cristo Rei, que ali vai ter uma trincheira passando por baixo. Para quem vai para Confins, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você não tem mais aqueles sinais ali. Você tira todos os sinais, passa por baixo e sai quase lá na cidade administrativa. Agora, é Né? preciso ter calma, porque, primeiro, não é um estudo simples, é um estudo Não. complexo, é um estudo multidisciplinar, Sim. porque realmente precisa pensar tudo. No impacto ali tem um shopping, onde que vai parar o ônibus, como é que as coisas vão acontecer. A igreja está do outro lado, qual que é o volume que essa igreja vai Tem um ter? risoleta É um ali do lado, risoleta tem um ali do lado. impacto Olha pra você ver. seríssimo. Isso é Tudo seríssimo. tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Não. E eu acho que aí a gente tem que tentar conciliar essas necessidades técnicas com a ansiedade do gestor. Isso. Porque a gente entende também que o gestor fala, poxa, mas Quer entregar, eu fiz né? o projeto, eu quero entregar, eu quero a cidade melhor e tal. E meu mandato tá acabando. Aí E eu vou às deixar vezes- para o outro inaugurar. E vou deixar para o outro inaugurar. Eles ficam ansiosos. Isso é Ficam, natural, eu é, também é ficaria. natural. Eu ficaria E também. aí, mas aí você sabe que eu costumo falar também o seguinte, que quando eu vou conversar com qualquer prefeito, que ele está começando o mandato, eu pergunto para ele como é que ele quer terminar o mandato. No primeiro dia tem que pensar nisso. Como é que você Porque quer 4 anos terminar? é pouquíssimo para a obra. Como é que Boa, você né? quer terminar o seu mandato? Porque aí, primeiro, a gente tem que pensar que tipo de obra a gente vai fazer, que tipo de intervenção a gente vai fazer, se você vai conseguir fazer ou não, porque aí já baixa a ansiedade. Sabe, tipo assim, olha, eu quero fazer um viaduto. Você tem o projeto? Não. Você tem o recurso? Não. Então, deixa eu te falar, baixa a ansiedade, você não vai conseguir não executar vai em 4 conseguir anos. rápido. Não é simples assim. Né? Eu quero reformar uma unidade, uma praça. Não, Mais aí, simples. mais simples. mais Vamos ver. Você tem projeto? Não. Então tem que contratar o projeto. Então isso é prioridade. Vai extrapolar o exercício? É outra pergunta que eu faço para meus alunos também. Eles ficam com as caras Vamos meio ter que pôr assim. no plano plurianual. Mas eles ficam com as caras meio assim. Não Aí tô é pondo. outra. É. É outro Né? ponto. Então tem as travas que não tem jeito. Tem que colocar. É. Se não colocar, então não vai ter jeito. Então tem que planejar. Então, por isso que quando eu vou conversar com eles, eu falo isso. Sabe? Como é que você quer acabar o seu mandato? Isso Vamos mesmo. pensar isso agora? Vamos pensar, mês de janeiro você assumiu. Vamos pensar agora. Porque aí a gente tem condição de tentar
baixar a ansiedade um pouco e pensar como é que você vai entregar a cidade. Se você vai... É isso. Se você for tiver no seu primeiro mandato e aí for o alvo de uma reeleição, por exemplo, aí também você pode estender um pouco mais o planejamento. Sim. Mas a ideia é, tenta fazer o máximo em 4 anos, tenta deixar algum legado para o futuro, como, por exemplo, um bom projeto de viaduto. Que começou com você. Você, né? Agora, pelo amor de Deus, fica inaugurando fundação não, né? Pintar meio fio? Não. Pedra fundamental? Não, pedra fundamental não. Evitar de inaugurar fundação é bom também. Né? Mas eu entendo, a gente precisa. E aí eu acho que é muito da área técnica. É a gente que está lá no jurídico, né, conversar. Trazer a realidade e falar, olha, a gente não vai conseguir executar. Isso não é possível. Eu estava trabalhando com uma cidade. E aí a gente estava fazendo um plano de contratação anual. Uhum. Aí eu falei com eles assim, ó, vocês podem ir sonhar, pode sonhar. E amanhã a gente vai conversar e vamos ver, mas vocês vão sonhar algo que seja possível de ser realizado. Não me traz uma história que não vai conseguir realizar, tá bom. Aí no dia seguinte um virou para mim e falou assim, não, a gente quer fazer uma piscina para atendimento dos idosos. Muito bom. Na cidade. Eu falei, excelente. Vocês têm o terreno? Não. Tem o projeto? Não. Você pensou... Isso a gente estava, tipo assim, no final do ano para começar o último ano do mandato. Uhum. Falei, tem projeto? Não. Tem o terreno? Não. Você já pensou no professor que vai cuidar dessas pessoas? Não. Você tem alguém no seu quadro que faça limpeza? Não. Porque isso tudo é contratação que você tem que pensar que você vai fazer. As contratações que são... E custo que virá. Acessórios. Sim. Porque não é só fazer uma piscina. Você tem que fazer a piscina, tem que pensar na manutenção dela, tem que pensar realmente se ela vai ter efetividade para aquilo que você estava pensando. Então acho melhor a gente não fazer. Falei, então, melhor a gente não fazer. Vamos pensar outra coisa? Vamos pensar outra coisa? Aí, o que você tem de estruturar? Eu tenho para atendimento dos idosos, que é uma política pública tão importante, né? O que você tem? Eu tenho uma academia da cidade a céu aberto. Falei, dá para cobrir? A gente pode cobrir. A gente pode cobrir. E aquele professor que você ia ter que contratar de natação mais o salva-vidas, aqui você pode ter só um professor atendendo essa população idosa nessa já praça resolve dentro do possível. Coberta. E você vai ter o atendimento. Você vai ter a inclusão social, você vai ter interação, você vai ter melhoria da qualidade da saúde dessas pessoas, desse grupo e etc. Aí eu falei, então beleza, vamos fazer Por aí assim. a gente consegue ir, né? Às vezes falta também um pouco desse direcionamento, porque a capacitação também dos outros que participam da gestão, às vezes também não consegue ter... Tem a visão completa do empreendimento. É isso. Porque se você vai fazer um espaço igual a esse, você tem que pensar, por exemplo, em iluminação. E vestiário. Vestiário. Uma série de coisas. Piso que não seja antiderrapante. Nós aqui tivemos as barras, né, de acessibilidade. Aula de natação para pessoas com deficiência. Nós tivemos que comprar um elevador para colocar o deficiente dentro da piscina, porque ele não consegue entrar sozinho e nem carregando, porque alguns são pesados. Então, quer dizer, onde que a gente acha esse elevador? E aí fácil. Fomos atrás no mercado. Fomos achar em São Paulo, com uma empresa específica que fabricava a pedido. Então, não conseguimos nem... As licitações todas que nós fizemos foram frustradas. No final das contas, teve que ser contratação direta por licitação deserta. Olha, pra você ver. Porque não achava o danado do elevador. Então, são coisas que ninguém pensa. E que a gente tem que... só consegue a manutenção disso depois. E depois a manutenção ainda. Ainda tem a manutenção. É um problema. E aí a gente precisa de ter um planejamento muito bem feito. Voltamos nisso, porque eu falo que o planejamento, assim, hoje... Tudo perpassa por ele. Sim. Senão, a chance de dar errado é muito grande. E é por isso que a Lei 14.133 investe tanto nesse perfil do planejamento da fase preparatória da licitação. Da fase preparatória. Né? Que a 8666 falava quase nada. Tinha 2 linhas sobre o assunto. E se quiser, faz. Né? Agora não. Nós temos o estudo técnico preliminar que causa esse pavor em todo mundo. Mas que não é esse bicho de 7 cabeças. Não, e eu falo isso. Eu falo assim, gente, quando eu estava lá no tribunal, eu tive a experiência... Eu gosto muito de fazer as coisas mesmo. E aí eu participava muito das elaborações dos estudos técnicos preliminares. E eu falava, gente, é um mundo incrível. Excelente, ele resolve. Agora, às vezes vai demorar.
né? Às vezes vai demorar, porque quando você começa a estudar, você começa a perceber assim, olha, mas tem isto aqui que eu preciso pensar. Olha, tem esse entrave aqui. Uma coisa simples, assim, ó. Eu quero adquirir um imóvel, eu quero alugar um imóvel. Aí tem o Tá estudo bom. alternativo. Mas aí, quando você tá lá, você fala assim, mas eu não tenho nenhum imóvel que eu possa colocar essa Te põe para pensar. atividade? Né? Será que eu não tenho um parceiro público que possa ceder um espaço, ainda que compartilhado, para eu colocar essa repartição? Porque a gente sabe que antes, principalmente nesse caso de locação, por exemplo, as coisas eram feitas de qualquer maneira. Pronto. Vai lá, escolhe aquele imóvel, vai ter que reformar o imóvel todo, aí fica 6 meses ou mais reformando, porque a gente sabe que a gente não tem agilidade para colocar o trem depois. Uma locação. Eu costumo dizer, até isso você tem que pensar. O que você precisa? É o atendimento ao público, nós vamos ter que pôr no lugar central. É arquivo, vamos colocar numa área menos nobre. Porque você não precisa pagar caro na região centro-sul para poder pôr arquivo. Então põe o arquivo longe, põe numa área menos nobre. Né? Então isso tudo tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. E aí, no planejamento, por exemplo, eu tenho um imóvel aqui que eu nem sabia que eu tinha. Porque a gente tem também um problema muito sério, especialmente nos órgãos de menor porte, vou dizer assim, que é a falta de gestão do patrimônio. Então, o patrimônio imobiliário, às vezes, ele é esquecido. Porque, às vezes, tem lá uma dação em pagamento de IPTU que caiu. Dela. Você nem lembra que aquele imóvel é seu. Então, se você começa a fazer o estudo, você começa a pensar assim, não, tem aquela casa que foi dada em pagamento que eu posso reformar, e ela é nossa. Aí é investir no próprio patrimônio. Aí eu não preciso fazer uma obra em si, basta fazer um serviço de engenharia. E tem que fazer o estudo econômico, inclusive, porque muitas vezes até a desapropriação é mais em conta. Exato. É melhor você desapropriar do que alugar, porque dentro de um determinado tempo você recupera aquele dinheiro. Né? Às vezes é melhor você pegar um empréstimo, pagar a desapropriação, do que alugar. Então, esse estudo econômico tem que ser feito. E aí você faz as obras ou serviços de engenharia. Adapta. Faz a adaptação que for necessária. Mas no seu patrimônio também. Isso, dali para frente é a mesma avaliação que nós fazemos na nossa vida. Né? O município pega empréstimo. Sim. O Estado pega empréstimo. Nós não conseguimos comprar o primeiro apartamento da vida com dinheiro à vista. À vista. Né? Então a gente vai pegar empréstimo. Assim, o município, quando vai fazer um viaduto, quando vai fazer uma obra grande, ele tem que pegar empréstimo. Isso é investimento. Dinheiro pouco parado é um atraso de vida. Né? Então, ele precisa fazer movimentar a economia. E obra movimenta a economia. Né? Obra movimenta muito a economia. Muita economia mesmo. Essa avaliação tem que ser feita. E eu acho que o planejamento é o mais sensível ainda. E é por isso que a lei agora... Se bem que também, assim, eu falo que planejar muito bem faz com que a seleção seja mais fácil. Mas a fiscalização flui melhor, mas ela não pode confiar só no planejamento e na seleção. A fiscalização é outra novela. Aí a gente começa uma outra história, porque o fiscal tem que ter preparo, tem que ter apoio. Tem que ter. Né? Não é só a questão técnica, ele tem que avaliar documento, se a empresa está em dia com suas obrigações, tem que acompanhar a execução, ver se o que foi contratado está sendo adequadamente empregado. Se o cronograma realmente está em ordem. Né? Exatamente. Isso é um problema mesmo. Continuando, então, e voltando um pouquinho, a gente está muito curioso ali, na nossa região ali da São Gabriel, então eu vou continuar no tema, porque é um impacto grande, né? E a gente viu essas obras impactando diretamente na vida de muita gente, das comunidades ali em volta também. E aí, quando uma obra ela impacta assim, diretamente o trânsito, o comércio da região, quais são as obrigações do poder público em relação ao planejamento e à transparência dessas intervenções? Sim. Da mesma forma que a gente tem um documento chamado Estudo de Impacto Ambiental, que a gente costuma conhecer na prática como EIA-RIMA, né? Para quem trabalha com engenharia, está acostumado com esse documento, que é o estudo de impacto ambiental para ver o que... Ou não esquece que ele existe. O perigo é esse, pula. Esse aí não, pula esse não. E muitas vezes, para fazer o estudo de impacto ambiental, a depender da complexidade, tem que se contratar o estudo de impacto ambiental com uma empresa de consultoria, especializada no assunto. Né? Porque às vezes não tem pessoal técnico adequado para isso.
Esse é o primeiro ponto. Aquela questão, você não precisa saber fazer tudo, mas você Você tem que tem ter que o saber, contato é. de Quem quem sabe. sabe? E saber contratar, né? Porque Então, senão também você tem um estudo que... E lembrar de colocar isso quando vai contratar o projeto. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. O estudo de impacto ambiental ele já faz apontamentos do que vai ter de impacto ali na região. O outro estudo que tem que ser feito é o chamado EIVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Ah, legal. Isso é feito para verificar como que aquela obra vai impactar no trânsito. Isso é feito não só para obra pública, mas para obra privada também. Suponhamos que você vai fazer um condomínio de edifícios com 10 torres de 15 andares numa determinada localidade. Tem escola naquela região para acolher esse povo todo? Tem posto de saúde ali? Então, isso tudo é avaliado com o impacto de vizinhança. Quando você vai fazer, por exemplo, um viaduto novo, o primeiro passo é o órgão de trânsito municipal, ou quem for o responsável por isso naquela respectiva órgão, avaliar qual que é o impacto dessa obra durante a obra e depois que ela está pronta. Qual é o impacto e qual que é a melhoria disso. Então, como que vai ficar o acesso, se nós vamos ter que aumentar a linha de ônibus, se nós vamos ter que tirar a linha de ônibus, se vai ter que aumentar o número se pode aumentar o número de edificações naquela região. Então, isso tudo é avaliado. Quando a gente tem, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o Estádio do Galo. Né? Vamos fazer... Arena MRV. O município foi fazer a Arena MRV. O município não, a empresa a MRV foi lá, investiu, criou a Arena MRV. Não é só para um estádio no meio daquele bairro que não tinha muita estrutura. Né? Então teve que pensar em viadutos novos, em linhas de ônibus novas, passarela para dia de jogo e para dia sem jogo. Né? Você põe 50 mil pessoas dentro de um bairro num dia, 4 horas. É Né? verdade. Então isso tudo tem que ser avaliado. O estudo de impacto de vizinhança para esses momentos ele é fundamental. Então toda obra tem um estudo de impacto de vizinhança para o momento em que ela está em execução e para o momento em que ela termina. Estamos falando aqui de Cristiano Machado. Um dos lugares que teve que ser avaliado é o Risoleta Neves, o hospital. A obra está em cima do Risoleta. Né? Então, como é que as ambulâncias vão entrar e vão sair? Teve que mudar o acesso das ambulâncias no Risoleta. Né? Como que as pessoas vão acessar o hospital durante a obra? E o pós-obra? Porque lá, qual por os exemplo, seus lá tem benefícios? maternidade, tem urgência, Isso. né? Sim. Ali é Imagina, interessante que aquela loucura. região, que nós temos o Risoleta, o hospital, temos a igreja, temos faculdade, temos motel ali. Então, Como Tem que vai ser shopping. uma tudo tem impacto. Tudo ali. Tem o metrô. Tem metrô. metrô, tem uma série, tem shopping, esqueci do shopping. Imagina. Então é uma série de empreendimentos ali que vão ser impactados. E empreendimentos Esse estudo de impacto de grandes, com movimentação gigante, né? Isso. Sim. Então esse documento ele é fundamental para toda a obra, né? Claro, não é para um quebra-mola, para uma coisa corriqueira. Mas você vai fazer uma obra grande, né? Uma trincheira, um viaduto, uma coisa assim, você vai ter que fazer o estudo de impacto de vizinhança. E ao lado dele, nós temos que fazer o trabalho social para a população vizinha. Legal. Questão de ruído. Tem um ponto importante também que essas obras têm que fazer, que é fazer uma análise prévia das edificações que estão no entorno da obra. Porque tem muita escavação, tem muita coisa que impacta nas edificações vizinhas. Sim. Então tem que fazer uma vistoria preliminar para ver se as edificações que estão nas imediações aguentam o impacto daquela obra do ponto de vista de trepidação mesmo. Às vezes vai começar a passar caminhão muito pesado, trator muito pesado, aquelas máquinas de triturar. Isso impacta na estrutura. Tem casa que é feita sem nenhum tipo de fundação. Ela é feita em cima da terra ali. E aí essas pessoas vão ter que ser desapropriadas para não correr risco de vida, né? Porque de repente a obra impacta de uma tal maneira que essa casa vai cair em cima da cabeça das pessoas. Então, para isso não acontecer, tem que ter a vistoria cautelar. A gente chama de vistoria cautelar. Antes da obra começar, a equipe da prefeitura vai fazer a vistoria cautelar e vai verificar essa casa tem estrutura para aguentar essa obra vizinha, ela aqui. Se não tem, nós vamos indenizar essa família, ela vai ter que se mudar dali, lamentavelmente. Então, muitas vezes a desapropriação não serve apenas só para a gente passar Pra abrir com a o obra espaço, por cima, né? mas por segurança das pessoas. Né? E aí ela vai, lamentavelmente, ter que ser desapropriada porque para não colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, isso tem que ser feito. É igual, volto a dizer, estou falando de um município grande, capital, que tem estrutura, mas isso é um município pequeno, que não faz, tem que fazer. Tem que fazer vistoria cautelar, tem que fazer estudo de impacto de vizinhança, tem que fazer estudo de impacto ambiental, porque não é só começar a obra. Né? Ela precisa ter essa avaliação. Eu acho muito, muito legal que quando
ele vem falando, eu não sei se depois o pessoal vendo o episódio vai ver os nossos olhos brilhando aqui, entendendo como isso de fato funciona. E é necessário. E é necessário, porque a gente que vê de fora como população mesmo, não falo nem da gente entendendo sobre o assunto em si, mas vendo de fora, a gente vê os problemas causados, Mas né? não vê o problema que foi preparado, né? É isso. Então, te ouvindo falar, realmente eu fico, caraca, tem muita coisa atrás disso. Tem isso, né? Eu não sabia que tinha que fazer exatamente isso. E quando a gente vê, a gente sabe o tanto que é necessário que isso seja feito. E isso tem que estar previsto no planejamento, tem que estar previsto no projeto básico. Olha aqui, empresa, antes de você entrar, você tem que fazer a vistoria cautelar, porque senão você coloca a vida dessas famílias em risco. Né? Vai ter escavação, tem que olhar. E eu acho que isso é tão interessante, porque essa coisa que a Paola fala, que a ideia da gente, quando a gente conversa aqui sobre essas coisas, é exatamente isso. Você fala assim, olha, não fiquem achando que alguém acordou e falou assim, eu vou começar ali uma obra, Alexandre Machado. Isso aqui, colocar vou botar um tapume colocar uns trator aqui. Não é assim que as coisas acontecem, Acho que Belo Horizonte né? está muito parado. Vou colocar aqui uma obra. Vou colocar um movimento aqui. Vou parar mais, né? Porque, na verdade, o trânsito já era ruim, agora com esse desvio vai ficar ótimo. Mas aí a gente volta naquela questão. Tem que planejar com muito cuidado. Os recursos são limitados e escassos. Isso, então, tem uma repercussão de tempo de cronograma, porque a gente tem que pensar nisso, né? Então, além de eu planejar a questão de quanto tempo eu tenho de investimento, qual é o meu investimento real, como que eu faço isso para garantir a qualidade de vida das pessoas, né? Eu ainda tenho que pensar, olha, eu preciso saber se eu vou ter que desapropriar porque aqui não tem segurança, ou eu vou ter que avisar que essa obra vai durar aproximadamente 2 anos. Vai incomodar. Porque vai incomodar por 2 anos. E a pessoa que tem um comércio, ela vai ter algum tipo de problema, então ela precisa pensar numa alternativa também para ela. Talvez porque até ser indenizada talvez também por também isso, ser tem indenizada, dano, né? Porque, na verdade, também, a gente não pode, em função de A ou B, deixar de trazer aquilo que vai ser bom para o interesse público, para o coletivo daquela região, né? E aí, pensando nessa sua fala e colocando de uma forma visível, assim, palpável, a gente volta na São Gabriel de novo. Que aí tem ali a desapropriação, né, ali do antigo Vietnã. Então, foi desapropriado para que a estação São Gabriel ali fosse construída, para que ali todas as obras conseguissem ser executadas. Então, ali está super palpável. Se a gente pegar uns 5 anos atrás, 6 anos atrás e ver hoje, é outra coisa. Aquela região é uma região complexa que ela tem um encontro de córregos, que é o Pampulha, o Cachoeirinha e o Onça. São 3 córregos que se encontram todos no mesmo lugar e aí o que acontece? A água sobe. Então ali está sendo feito um canal paralelo, que tem o canal natural do córrego e aí faz um canal paralelo para onde a água vai escorrer. Que aí ela não precisa subir, ela tem para onde ser canalizada. Agora, fazer isso envolve desapropriação, envolve muito movimento. E aí, Felipe, assim, ainda que o planejamento tenha sido muito bem feito, ainda que as coisas... A gente vai ter problema, né? É inerente. A execução, ela é real, ela tá ali. Aí vai chover e vai encontrar uma determinada situação no solo, que é só ali, mesmo tendo feita toda a análise. Pode acontecer, né? E aí a gente tem uma questão que às vezes assim assusta um pouco, que são os dados de obras paralisadas, isso é verdade. né? A gente tem, o TCU fez recentemente essa avaliação, mais de 52% dessas obras realizadas com recursos federais estão paralisadas. Assim, o que você acha que pode ser? Essas ocorrências vieram de onde? Por que o volume é tão grande, né? Nós temos duas coisas que fazem com que, basicamente, o dinheiro público seja mal gasto. A primeira delas é a corrupção. Né? Algumas dessas, infelizmente, a gente pode pôr um bom percentual aí em que houve paralisação por decisão judicial, por atuação do Ministério Público que fiscalizou e detectou irregularidades, o Tribunal de Contas, e tem que ter. Isso é essencial, não temos como dizer que não vai ter. E temos a falta de qualidade do gasto, né? Que é o planejamento errado, né? A empresa ruim que foi contratada, uma licitação que selecionou mal, porque teve um planejamento ruim. O foco no menor preço e não no melhor resultado. E um aspecto que eu acho muito legal da nova lei, que viabilizou agora que a gente faça
contratação de obra por técnica e preço. E não pelo menor preço apenas. Porque muitas vezes só o atestado de capacidade técnica sozinho, ele não seleciona. E a gente escuta isso muito do mercado, das empresas dizendo, menor preço não contrata obras boas. Então, quando você tem obra de arte especial, que são obras consideradas mais complexas, aí, como exemplo, viaduto. Eu acho fantástico, né? Chamar obra de arte, obra viaduto de arte obra de arte. Viaduto de obra de arte eu acho maravilhoso, é muito chique, não é? Então, quando se trata de obra de arte especial, hoje a gente pode fazer técnica e preço. Então, você coloca uma ponderação maior, coloca 60% para técnica. 70-30 eu acho muito. Mas 60 para técnica, 40 para preço, já é algo que você começa a selecionar melhor. Né? Ou que seja até 50-50, mas você leva em conta a técnica também, além do preço, para ganhar a licitação. Podemos pagar um pouco mais caro? Podemos, mas o risco da obra paralisar é muito menor. Muito menor. Então, viabilizar essa possibilidade da técnica e preço me parece muito bacana. Nós estamos fazendo uma aqui em Belo Horizonte, que é a primeira técnica e preço que nós estamos publicando. É uma das maiores do Brasil, que é a obra do Parque Linear do Ribeirão do Onça, que fica aqui na região também da Cristiano Machado. Pouca obra. Aí vem só mais uma, meu lado. Mas essa vai ali para dentro do Onça, quando ele passa da São Gabriel ali para baixo. Mas isso então, é ótimo. Vai urbanizar todo o espaço ali, fazer um parque linear. Não, que lindo. Mas para isso também tem que promover um maior afundamento do leito, então vai ter derrocagem de pedra dentro do rio, que é uma coisa ambientalmente muito sensível. Muito sensível, né? Aí nós entendemos que essa tinha que ser técnica e preço. Sobretudo porque vai mexer muito no leito do rio, não dá para ser qualquer empresa. Sim. Então colocamos uma técnica e preço, são 35 dias úteis que a licitação fica publicada, é um prazo maior, mas a tendência é que a gente selecione uma empresa melhor. Mas aí a gente volta na questão do planejamento, a gente volta na questão do mandato. Se você sabe, se você conversa e fala assim, olha, eu preciso fazer o parque linear porque lá eu tenho essas condições todas, eu tenho um problema ali de inundação, não estou falando nem que é o caso, tá? Mas que eu percebo, né? Tem. Aí você conversa isso com o gestor e quando ele fala assim, olha, e aí tecnicamente a gente vai precisar de uma empresa muito bem qualificada, com uma análise muito mais complexa dessa questão. É mais demorada. Então a licitação é mais demorada. Se você quer fazer essa entrega, provavelmente não vai conseguir. Não vai ser no seu mandato. Então você tem que ter isso claro para você. Planejar tudo no primeiro dia. Isso. Planeja tudo no primeiro dia. Aí você vai, pelo menos ela vai estar avançada. Vai estar avançada. Vai estar pronta, mas vai estar avançada. Começou na Fui sua eu que mão. dei o pontapé inicial. Né? Mas é preciso ter essa consciência. E o bom que eu acho é que a gente sabe que o interesse público tem que prevalecer. Isso né? tem que ser muito forte na instituição. Tem que ser forte na instituição. Tem que ter meios de tornar isso como política de Estado e não política de governo. Perfeito. Não é meu, é do município. É do município. É a entrega para a população. Eu comecei e não acabei, mas é uma política de Estado que vai ter a entrega. E muitas vezes até, de repente, está fazendo um bom trabalho, continua, vai ser reeleito. Não, e começou aquela obra ali, agora ele tem que acabar, não vamos tirar ele não. Não vamos tirar né? não, Então já é mais um motivo para ficar. Né? Ou para colocar alguém que vai dar continuidade. Então se o seu governo deu certo, está fazendo bem feito, a população vai querer que você continue. Claro. Então, mesmo que a obra não tenha acabado, a população vê que está andando. E eu acho que também, a gente vem falando um pouco aqui também sobre essa questão do controle social, aliado com a transparência. Então, ter essas coisas, por exemplo, que a Prefeitura de Belo Horizonte tem, assim, o projeto está disponível. Isso. Os contratos estão publicados. Está todo os mundo vendo o que cronogramas está acontecendo. Está todo mundo acompanhando. Né? E eu acho sensacional também quando faz aquele controle pelas imagens. Sim. Que a gente depois, quando chega no final, a gente Você vê vai o antes ver. E depois. A gente não acredita, É incrível. né? É incrível. O antes e o depois. Aí a gente continuando nessa parte, quando essa obra ela é interrompida por fiscalização, aí é uma dúvida realmente que eu tenho. O que acontece com o contrato da empresa responsável? Ele é automaticamente cancelado ou existe um processo administrativo antes disso? Não, com certeza nós temos tudo na administração pública, nós temos que ter um processo. Né? A empresa não pode simplesmente ser tirada de uma obra do dia para a noite. Tem que ter um processo administrativo, garantindo a ela ampla defesa e contraditório. E hoje, o pensamento do direito administrativo é o que a gente chama de, uma palavra um pouco difícil, mas que a gente traduz, que é o consequencialismo jurídico.
O que significa isso? Na hora em que eu vou parar uma obra, eu tenho que pensar nas consequências dessa paralisação. No impacto, né? E o impacto para a cidade. Se uma empresa está rodando uma obra, eu não posso tirar ela dali simplesmente por um errozinho, uma bobagemzinha, que dá para a gente conversar e corrigir. Né? Algo que seja possível de corrigir é melhor que eu mantenha a empresa e essa obra continue com ela do que eu ter que parar esse processo, fazer uma rescisão. Por mais que eu aplique penalidade, mas a pessoa que está parada no trânsito não quer saber que eu apliquei para a empresa uma penalidade, uma multa, uma declaração de inidoneidade. Isso para ele pouco importa. É claro que é importante, são processos, mas para o cidadão o efeito é zero. O que ele quer ver é a obra rodando. Então, enquanto dá para sentar com a empresa e resolver os problemas com ela, sem esconder nada, sem passar a mão na cabeça de ninguém, mas resolver os problemas e dar continuidade com ela é melhor. Porque se você paralisa, você vai ter que chamar o segundo colocado, ou o terceiro, ou o quarto, que muitas vezes não vão querer. Não vão querer. E aí você vai ter que licitar de novo, durante o tempo que você licita de novo. Tem deterioração, tem desgaste natural do tempo. Muitas empresas não têm interesse em Não pegar tem. o que a gente Obra chama andando. de remanescente de obra, porque tem outras implicações, inclusive técnicas, E até- de anotação, de responsabilidade. Até que de eles não responsabilidade querem. Pois é. técnica mesmo. Você vai pegar uma coisa. Eu, como advogado, não gosto de pegar processo andando, porque o outro já mexeu, agora eu vou mexer. Às vai vezes virar não aquela era a confusão. melhor Não é a mesma estratégia, não é a mesma linha. Já atrapalhou o negócio todo, agora eu vou pegar o trem todo atrapalhado para corrigir. Aí eu aproveito e engato com outra, que quando uma empresa, a empresa que está contratada, que está executando o trabalho, é da gestão anterior, que aí tem essa questão ali, principalmente ali na São Gabriel, e ela continua executando essa obra Sim. na gestão posterior, quais são os limites legais para manter ou rescindir esse contrato? Em princípio, não há Não motivo tem motivo jurídico nenhum, nenhum. para parar essa obra porque foi contratada numa gestão anterior. Muito né? antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário. Tem que continuar. E há responsabilidade do gestor novo, que não dá andamento aos projetos que já estavam em andamento, porque ele pode causar dano ao erário. E se ele não dá andamento, ele responde por isso. Então, o contrato não tem motivo nenhum para rescindir, né? A não ser que a empresa não cumpra com o contratado. Né? Então, ele pode fazer ajuste no contrato, às vezes dar um tom que ele gostaria de andar com a obra mais depressa, andar com ela um pouco mais devagar. Isso aí vai avaliar de acordo com o caso. Mas motivo para parar não tem. E a gente sabe que acontece. Sim. Lamentavelmente. Eu não quero continuar com esse projeto, que não é meu. Não é meu. E agora eu vou dar o meu tom para a administração. Terminar o que já começou é obrigação. É obrigação. Não é favor. Então, isso tem que ser feito. Começou, tem que acabar. Essa frase ficou sensacional. Adorei. Não, mas é porque... E é muito sério isso, porque o gestor, principalmente esses gestores que são novos, né? Sim. Nos processos de eleição, eles chegam, eles... Muita foitos, não, vou fazer, não, isso sim. É importante, mais uma vez, que eles entendam o seguinte: a gestão pública não é mais para amadores. A gestão pública ela precisa contar com profissionais experienciados, com profissionais responsáveis. Então, mesmo que você seja novato, tem um assessor que conheça do riscado, digamos assim, e saiba fazer, para te alertar. Olha, não, isso aqui a gente não vai parar. Se você imagina, o município pega um financiamento de um organismo internacional, tem um projeto bacana demais, começa a executar, aí chega um gestor novo e fala assim, não, isso aqui eu não quero mais. Ele vai ser responsabilizado. E vai pagar em dobro, porque vai ter que devolver o dinheiro, vai pagar os aquilo que já fez. Exato, olha que loucura. E além da responsabilidade que pode passar até por outras vias, que a gente sabe, né? Improbidade, inclusive. Pode haver aí improbidade. Então, é importante... Mais uma vez, a gente reiterar que a administração pública ela tem que ser regida pelos princípios do interesse público, da supremacia do interesse público e da continuidade. Isso. A gestão, ela tem que ser... É claro que você tem que deixar sua marca, isso é importante, né? O aspecto político, legítimo. A escolha de um projeto político pela sociedade é um negócio maravilhoso, totalmente legítimo, é um selo de qualidade do projeto que foi escolhido. Isso é bacana demais. Agora...
Se não deu para fazer no seu, você tem que deixar isso Isso. encaminhado. E se você entrou e pegou aquilo que já estava começado, tem que dar continuidade. E uma coisa que a gente tem que levar em conta também é que os órgãos têm quadros técnicos robustos, né? Porque o quadro técnico, ele não permite que o político faça o que ele queira, né? Então é importante que esse quadro técnico seja robusto, um quadro técnico efetivo, concursado. Volta o olhar para a legalidade, né? Traz para, não, coloca limites. Moralidade, né? Aqui, ó. Exatamente. Não pode. Então ele vai entrar com a equipe dele para dar a cara dele para a gestão, mas ele tem que respeitar o quadro técnico que está ali, que é um quadro técnico de Estado, né? Como eu disse, não de governo. Não de governo. Não é voltado só para aquele governo, é voltado para as políticas de continuidade. E o mecanismo para rescindir um contrato, ele tem também que observar todo o regramento. A empresa, como você falou, eu vou reiterar, a empresa precisa ter o direito de defesa, se manifestar e falar, olha, não tem motivo, eu estou fazendo da melhor forma possível. Se você quer que a gente acelere, a gente vai sentar, conversar sobre o cronograma, porque o cronograma não é só físico, ele é físico-financeiro. Né? Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Podemos fazer. Quer diminuir o ritmo? Vamos diminuir. Olha, para mim não dá para diminuir o ritmo, porque se você me pede para diminuir o ritmo, o meu custo aumenta, porque todo o meu staff está aqui, o meu equipamento está aqui. Então, assim, não, né? E é isso. Quando se determina alguma coisa no contrato, é preciso que haja, inclusive, segregação de funções. Porque a gente sabe que o fiscal pode ter má fé. Pode. Não estou aqui pressupondo que tenha. Mas pode. É a minoria, bem da verdade, mas pode existir. E tem que existir travas no procedimento. Garantir ampla defesa, garantir contraditório, garantir que outros órgãos participem, como, por exemplo, o jurídico. Que na hora que vem a ampla defesa, contraditório jurídico vai ter que dar um parecer. E quando o jurídico entra, que está afastado do calor do momento, ele está na frieza do documento, ele percebe muitas vezes que tem alguma coisa errada acontecendo. Peraí, se a empresa fez isso aqui, você vai parar uma obra de 150 milhões por conta de 3 funcionários que estavam no CPI? Isso não é motivo para parar uma obra. Você notifica, manda colocar o EPI. Manda colocar o EPI, não é motivo, às vezes, nem para aplicar uma advertência. Nem para nada. Olha, só amanhã no falta o diário EPI. de obra. Coloca no diário de obra. E resolveu. E aí a gente aproveita que a gente já falou aí dos fiscais, né? Sim. Quais as dicas ou recomendações para quem é fiscal de contratos dessa então natureza? peraí. Nós temos que falar para os nossos licita-lovers. Vem aí uma dica boa. É uma dica boa. Fiscal de contrato, a primeira coisa que eu digo... Pega a caneta. É que tem que ter curso, né, gente? Tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Ninguém senta numa cadeira de fiscal do dia para a noite, principalmente se você vai fiscalizar uma obra. Então, é preciso que haja o preparo técnico suficiente. Segundo ponto, tudo que for feito tem que ser anotado. Você vai ser cobrado daqui a 5 anos. Não vai ser semana que vem que o Tribunal de Contas vai passar aqui na sua obra e perguntar por que você tirou o tapume e colocou um outro. Porque aquele ali estava caindo e você teve que substituir o tapume porque estava arriscando a vida das pessoas. Isso vai ficar mais caro. Você vai pagar vai ter despesa. De novo tapume? Tá pagando 2 vezes o tapume. Por que tirou o tapume e colocou o tapume? Você tem que anotar no diário de obra, pedir a assinatura da empresa junto. E uma coisa que eu tenho orientado muito, nós estamos no tempo do mundo digital. Eu não sei por que o diário de obra ainda é no papel. Pois é. Vamos fazer diário de obra eletrônico. Isso os municípios têm que investir. O município que está fazendo muita obra, fazer o diário de obra eletrônico, alimentado diariamente, para que tenha a memória daquela execução. Facilita, porque tudo ali é gasto. E o que não está anotado, depois você não vai se lembrar. Não. Se você está vendo problemas com a empresa, faça as devidas notificações. Você tem que notificar, a empresa tem o direito de se defender nessa notificação, ainda que não se trate de uma penalidade. Nós acabamos de falar do EPI. Encontrou lá o funcionário sem EPI, anota no diário de obra e notifica a empresa. Por quê? Na hora que você vê que aquilo passou do ponto e que vai ter que abrir um processo de penalidade, você está com tudo registrado. Se não tem registro, você não tem como alegar. E aí, Felipe, eu gosto de falar muito o seguinte: toma cuidado na hora de escrever. Pense que você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para o auditor. Você está escrevendo para o auditor. E que isso pode ser a sua grande linha de defesa. Sim. Ou pode ser o seu grande problema. Um grande problema futuro. Porque se você ficou, por exemplo, você é fiscal, você ficou 2 meses sem ir à obra, aí você chega lá, você identifica um problema, quando você registra essa distância de visita,
Isso é um problema Isso é para você. inconcebível, um fiscal ficar uma semana sem ir numa obra que ele é fiscal, para mim é inconcebível. E aí a gente tem um outro problema, porque nos órgãos de menor porte, como às vezes a gente tem um engenheiro, Fiscaliza 10. fiscaliza 10 obras Não é só- simultaneamente. Não é Nós só de estamos grande sempre- porte, não. não. Belo Horizonte também tem isso. É. Só de pequeno porte, não. Belo Horizonte também tem. E Engenheiro aí- que fiscaliza 4, 5 obras grandes. E aí a gente tem um problema sério também, porque os órgãos de controle vêm falando com a gente que essa sobrecarga, ela tem que ser muito bem avaliada, Sim. porque são coisas, primeiro, diferentes. Você não consegue estudar um projeto profundamente, quanto mais 10 Sim. simultaneamente. Então você vai lá, você dá uma olhada, você acha que está tudo bem, mas de repente tem um problema sério ali que você não identificou porque você não estava estudando o projeto. E aí nós temos que lembrar os gestores que quando eles não dão estrutura, eles também estão também se respondem. colocando em responsabilização. Artigo né? 11 de novo, governança. Isso. Se o prefeito não processos entra e dá e estrutura estruturas. para o fiscal, depois, na hora que o fiscal for condenado, ele vai junto. Então, é muito importante que ele equipe os funcionários, dê estrutura. E um ponto também que eu daria como dica é que hoje nós temos a possibilidade de ter 2 fiscais para um mesmo contrato. E aí, o que a gente sempre orienta? O fiscal administrativo. Os engenheiros reclamam muito em contratos de obras. Eu não entendo de jurídico. Eu não estudei legislação. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu digo o seguinte. Quem é engenheiro público tem que entender saber de processos. Tem que entender de processo público. Então não dá para dizer, eu não quero saber de lei. Se você não quer saber de lei, acho que nem engenheiro pode ser, nem na iniciativa privada. Mas, porque, né? Na iniciativa privada, pelo menos, você não tem tantas amarras, então vai lá para a iniciativa privada. Se você fez um concurso, que inclusive cai a lei de licitações para eles, e você diz que não quer saber de licitação, você não pode ser engenheiro público, você tem que ir para a iniciativa privada. Aliás, o engenheiro público, o que ele mais faz é tratar de processo. Não adianta. Eu falo isso, eles não vão fazer uma obra em si, né? Exatamente. Não vão. Mas ele não vai nunca ser o peãozinho lá que pega nas coisas. Não. Então, o que ele precisa fazer é ter um apoio administrativo, que é muito importante, para olhar documento de tributo, para olhar se pagou o pessoal em dia, se está com as certidões negativas todos em dias. Isso realmente não é um trabalho típico da engenharia. Não é tão técnico do ponto de vista da área, né? Então, colocar ali o fiscal administrativo para fazer esse papel muito, resolve muito o problema do engenheiro. E ajuda o gestor demais, porque isso dá Exatamente. agilidade. Porque você imagina, se o engenheiro tiver que, além de visitar as 10 obras, né? Ele ainda tiver que fazer a conferência dos documentos, o tempo que ele vai gastar, e aí acaba que a gente... Vai passar desapercebido muita coisa. E antigamente a gente falava que a gente tinha essas pessoas que eram fiscais de contratos em geral, né, inclusive de obras de engenharia, como meros atestadores de nota. Sim. Hoje não é mais isso, inclusive porque a lei fala em relatório circunstanciado. Isso. Então não dá para você simplesmente atestar uma nota, não, tá ótimo. Tudo Fui lá bem. e vi, não. Aliás, os órgãos de controle exigem relatórios fotográficos, Tudo. né? Acompanhamento de diário de obra e Isso, etc, o sistema etc, ajuda etc. muito, né? Hoje tem drone, outra por coisa que eu acho exemplo. maravilhosa é isso. O drone filma a obra, vê o andamento, coloca o antes e o depois, igual a gente falou agora há pouco. muito bom. Então isso tudo é um meio de controle. E outra coisa que quando a gente fala de equipar, por exemplo, a gente tem muitos problemas, às vezes faz uma contratação para aquisição de um notebook. E aí compra um notebook para obras, o mesmo perfil de notebook da educação. Sim. Não vai dar certo, porque a obra ela vai ter que rodar os projetos e hoje em dia fazer o acompanhamento Aí do projeto com um software mais avançado, com 3D, com não sei o quê. Aquilo é ótimo, ajuda demais na fiscalização, né? Então, ter essa estrutura também, mas para isso os engenheiros também precisam estar capacitados. E tem que investir. Precisa de investimento. Né? Esses órgãos financiadores, normalmente, eles colocam isso tudo no financiamento. Eles já dão financiamento não é só para pagar a obra, eles colocam lá melhoria do parque de informática, né, para poder ter a fiscalização adequada. Então, isso tudo também tem que ser posto no planejamento. E aí a gente pensa o seguinte, mais uma vez, obra e serviço de engenharia não é uma coisa só de engenheiro. Não. Porque, por exemplo, se a gente vai comprar o notebook que está dentro do financiamento para Chama a uma turma obra, da informática. tem que chamar Tem que a galera saber da quem informática. qual que vai rodar que programa aí.
Não tem Porque jeito. senão a gente vai fazer mais uma contratação ineficiente, que não tem efetividade, porque eu comprei, tá lá, lindo, maravilhoso, do ponto de vista da licitação, tá ok, comprei, fiz o menor preço e tal, mas essa contratação não está apta a gerar o resultado que eu preciso naquela secretaria para aquele fiscal de contrato. Exatamente. Que tem essa peculiaridade de acompanhar o projeto num software 3D, nananã, né? Então, é importante fazer esse investimento todo pensado, É uma atividade né? totalmente complexa que vem com várias demandas de outras áreas, né? Então, ela é multiprofissional. É multiprofissional. Totalmente multiprofissional. Por isso que aí a gente tem que ficar muito atento, né? O gestor tem que entender isso. Olha, não adianta você achar que você vai colocar na mão do engenheiro e ele vai conseguir resolver tudo, ele vai ser o fiscal, ele vai fazer os projetos. Não é assim. A gente tinha dificuldade, a gente enfrentou uma dificuldade enorme com a questão do laudo do bombeiro. Ah, pois é. Esse O é um ponto- AVCB. Né? A gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque o engenheiro é um engenheiro que fez, É tá um tudo engenheiro ótimo. clínico geral. Ele não Mas sabe, ele não não entende sabe. da especialidade ele do entende, AVCB. E aí ele não sabe fazer esse projeto. E aí, quando ele fez o projeto, o corrimão ficou muito alto, ou o corrimão ficou muito baixo, ou a rampa está com a inclinação inadequada. Ele não pensou na acessibilidade. Ele pensou só na rota de fuga, esqueceu que precisa da rampa, colocou só a escada. Né? Então, é importante que os gestores entendam isso. Não é Atividade uma atividade multiprofissional. de uma pessoa só e de uma Sim. especialidade só. Né? Isso é muito bom. E eu tenho uma notícia triste. Nossa Nosso episódio tá chegando ao final. E eu quero, Ju, que você traga pra gente aquela pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, Felipe, é a seguinte: dá para descomplicar a obra de serviço de engenharia? Ah, com certeza dá. Não é fácil, mas é fácil, possível. não é fácil. Mas aí o que a gente recomenda assim? Padronização de documentos. Na administração pública a gente nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, Deu certo. ter replica. documentos padronizados, é claro que isso é uma brincadeira, mas ter documentos padronizados ajuda muito. Ajuda demais. Processos de trabalho padronizados. Isso é muito importante, porque você não vai aprender a fazer sozinho. Tem sempre alguém que já fez. Tem sempre algum histórico, então vá atrás disso para te ajudar. E uma coisa muito importante que vem no perfil da nova lei: normatizar. O fiscal sozinho lá na execução é muito difícil para ele tomar decisões. O pregoeiro, na hora da licitação, se ele tiver que desclassificar uma proposta, a comissão de licitação tiver que desclassificar uma proposta que é 500 mil mais barata, mas está se vendo que ela não Que ela é impossível. que ela é inexequível, para ele tomar essa decisão sozinho Nossa, é difícil e demais. colocar 500 mil na conta dele, é muito difícil. Agora, se tem uma agente de norma contas, dizendo, neste caso, nesse caso, você desclassifica, ele fica seguro. De dizer, eu estou me baseando na norma feita pelo secretário, estou me baseando no decreto feito pelo prefeito. Então, normatizar. Não deixem os servidores sozinhos na tomada de decisão, porque não é fácil para um servidor trazer isso para sua conta. Separar uma obra de 200 milhões... Que seja, para um município pequeno, uma obra de 5 milhões é um obrão, é uma obra gigante, imensa, mas para ele tomar decisões sozinho é muito difícil. Então, padronizar processo de trabalho e normatizar, você descomplica bastante. Dica de milhões, igual a nossa pergunta. Só agradecer, Muito Felipe. bem, eu que Muito agradeço, foi um obrigada. prazer. Volte muito, Esperamos- porque nós espero precisamos voltar continuar essa mais. conversa. Tem muito assunto ainda para tratar, tem muito né? assunto. Muita coisa Foi pra um falar. prazer Nossa. estar aqui com vocês. Felipe, muito obrigada. A gente agradece imensamente. Esperamos sim que você volte, que a Com gente que certeza. traga muitos outros assuntos. Ainda tem muita coisa pra gente Tem. discutir, né? Ficaria aqui mais umas 4 horas. falando. Com certeza. E o papo flui, né? Flui. E para você, Licita Lover, leve esse conhecimento para a prática e transforme a sua gestão aí, ou na sua empresa privada, ou aí na sua empresa pública. E se esse papo te ajudou, compartilhe com quem você também acredita que esse conteúdo vai ser válido. Não deixe de acompanhar a gente, né, nas nossas redes sociais. Felipe, fala pra gente as suas redes sociais. Acabou que você não falou do seu Instagram, do seu LinkedIn. Conta pra gente os seus arrobas aí para o pessoal que nos assiste também te seguir, te O meu tá acompanhar. sempre Felipe Mussi Daniel. Felipe, Flipe, Mussi com 2 Cs.
MUCCI Daniel, que é o meu Instagram, e por lá vocês acham as demais redes sociais. Vai ser um prazer recebê-los aí e a gente trocar ideias também. É isso aí. Então a gente finaliza e a gente deixa para vocês a nossa frase final agora, porque licitar é uma arte e descomplicar é a nossa missão. É isso aí. Então, Muito muito bem. obrigada e a Valeu gente demais. espera vocês. Valeu.